Cavalos têm sentidos aguçados em comparação aos humanos, e podemos notar indicações que ignoramos. Eles têm um sexto sentido que permite-lhes perceber energias e sentimentos que não podemos. Jolene Jonas passou por isso depois de perceber que ela estava grávida. Ela e seu noivo estavam felizes, mas o cavalo deles não estava. O animal do casal agia estranhamente. Para garantir, eles decidiram se consultar com um médico. O médico imediatamente telefonou para a polícia, depois de ver a ultrassonografia. Não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações das nossas histórias. Jolene e Rick ficaram chocados quando ela engravidou pela primeira vez. Após meses de tentativa de engravidar, eles ficaram em êxtase quando finalmente funcionou. Tinham passado meses tentando engravidar. Rick e Jolene estavam entusiasmados com a nova experiência, mas outros não ficaram felizes no mesmo nível. Seu cavalo, Kiola, tinha uma visão oposta. Kiola começou a responder estranhamente a Jolene. Assim que ela ficou grávida, o cavalo beijava e lambia a barriga de sua dona. Ele continuava, mesmo depois de Jolene ordenar que ele parasse. Ela era simplesmente ignorada. Mesmo o bebê crescendo saudável dentro do útero de Jolene, Kiola permanecia com um estranho comportamento. Jolene e Rick não entendiam as estranhas atividades de Kiola, então decidiram ignorar os avisos do equino. Afinal, não sabiam o que significava. O bebê estava bem. Até a 25ª semana de gravidez, tudo correu bem. Mas a partir daí, as costas de Jolene começaram a doer terrivelmente. Rick correu com ela para o hospital, pois sua esposa estava sob uma dor tremenda. O médico então receitou um ultrassom e ficou surpreso com o que viu nas imagens, chamando as autoridades imediatamente. Jolene se arrependeu por ter ignorado os avisos de seu cavalo. Mas como eles chegaram nessa situação? Jolene e Rick estavam juntos desde o que parecia uma eternidade, desde os 16 anos. Depois de se casarem e irem morar juntos, eles compraram seu primeiro cavalo, Kiola. Apesar disso, a parceria deles teve problemas como qualquer outra. Jolene não conseguiria se livrar do sentimento de que algo estava errado com ela, mas ela não sabia o que era. Eles passaram os próximos anos construindo suas vidas e, embora estivessem fazendo progresso, Jolene estava preocupada com várias coisas. Mesmo com a evolução de seu relacionamento desde que conheceu Rick, Jolene tinha trabalhado para se acostumar ao seu relacionamento complicado. Isso a atrapalhava. Rick procurava demonstrar cuidado enquanto ela estava nesses momentos, mas Jolene estava preocupada que Rick nunca contaria a ela sobre seu passado. Ela e Rick estavam juntos há um tempo, e considerando há quanto tempo que já fazia, isso era especialmente preocupante. Será que ele poderia estar tentando mudar o assunto para evitar um determinado tópico? E então será que ele teve sucesso? Jolene sempre pedia que ele contasse a ela, mas ele sempre recusou. Ela repetidamente pedia para que ele lhe contasse o segredo. Rick dizia que ele não tinha família e que era desconfortável discutir qualquer coisa, mesmo que ligeiramente ligada ao assunto. Ele queria deixar o passado para trás e seguir em frente. Jolene estava quase aceitando a situação, se resignando. Rick havia mostrado hábitos semelhantes desde o início do seu noivado e era improvável que ele mudasse agora. Esse sigilo era uma falha para Jolene, mas era um dos poucos defeitos de seu marido e ela poderia viver com isso. O par namorou por mais de 10 anos antes de decidir casar. Após essa percepção, eles trocaram votos. Eles adiaram um pouco o casamento para economizar dinheiro, pois quando verificaram seus fundos, eles não tinham um bom tanto guardado. Para o casamento, Jolene fez tudo o que podia para garantir que conhecesse os pais de Rick. Ela precisava dessa chance, mas para sua surpresa, Rick apenas convidou seus amigos. Isso não a chocou, mas a deixou decepcionada. O casamento de Jolene e Rick foi apenas para a família e amigos, mas nenhum parente dele compareceu. Apenas seus amigos de quando Jolene e Rick se conheceram. Ninguém poderia alegar que conhecia Rick antes de ele chegar na grande metrópole aos 16 anos. Logo, nada disso dizia muito a Jolene. Embora os parentes de seu não tenham comparecido, o casamento foi lindo e tudo ocorreu bem. Se sentindo mais emotivos e romanticamente próximos após a consumação de sua união, eles decidiram dar mais um passo. Queriam ter filhos, mas isso não funcionou como planejado. No início dos seus esforços para iniciar uma família, até engravidar estava sendo desafiador. Rick e Jolene começaram a duvidar de suas habilidades, o que feria sua confiança. Eles então entenderam que talvez não tivessem o conhecimento necessário sobre sua saúde e tomaram uma decisão após uma conversa. O casal decidiu que ir ao hospital era a melhor opção. Rick e Jolene passaram por uma série de exames para provar que estavam com boa saúde.
Os resultados fizeram com que a dupla ficasse sem respirar direito por alguns dias, tamanha a ansiedade. Eles foram informados de que o médico telefonaria com os resultados logo que os tivesse. O casal ficou apreensivo quando o médico ligou e pediu que viessem ao seu consultório e permaneceram tensos durante toda a viagem para o distante hospital. O que aconteceria se eles não conseguissem gerar filhos? Mas a habilidade do médico de aliviar a pressão também era uma bênção. Ele disse ao casal que estava tudo bem e que ambos estavam saudáveis. Não havia razão para se preocupar. Rick e Jolene sentiram-se melhor quando tudo foi resolvido e a garantia estava a caminho. Após os exames médicos, Jolene ficou grávida em menos de uma semana. Parecia que Deus os havia abençoado ou presenteado. Quando eles descobriram sobre a gravidez, ficaram muito felizes e contaram a todos que podiam. Familiares e amigos ficaram em êxtase por eles e expressaram sua alegria de muitas maneiras. Mas o cavalo do casal, Kiola, parecia miserável, o que preocupou-os. O animal também parecia solitário, além de infeliz com a gravidez. Ele começou a agir de forma estranha. Kiola parecia adorar lamber a barriga de Jolene e seu comportamento frequente reforçou isso. Mais tarde ele começou a apresentar outros hábitos incomuns e a inquietação de Jolene escalou devido às suas atividades. É claro que ele causou isso. Kiola era possessivo com Jolene e abraçava a dona constantemente. Isso persistiu até o fim da gravidez. Eles tinham dificuldade em explicar o que estava acontecendo. Ele estava com medo? Ou talvez Kiola tivesse que resolver um problema por conta própria. Eles levaram Kiola ao veterinário antes de trazê-lo para casa para ter certeza de que ele estava saudável. Talvez ele estivesse tentando informar que não estava se sentindo bem, podia ser isso. O veterinário realizou os procedimentos de diagnóstico para verificar a saúde do paciente e não encontrou nada de incomum. O comportamento de Kiola nunca mudou. Nem mesmo um pouco, mas o pior estava por vir. Jolene decidiu realizar estudos pela internet para melhor compreender o estranho comportamento. Sua mãe, porém, aconselhou-a a não colocar muita confiança no que ela lia online, porque a internet está cheia de informações enganosas. Jolene também decidiu fazer um check-up, mas o médico só tinha excelentes notícias. Estava tudo bem e eles não precisavam se preocupar. Apenas em sua 25ª semana de gravidez, seu médico recomendou uma segunda varredura. Mas Jolene teve problemas com 23 semanas de gravidez, dores fortes nas contas que permaneceram. Ela então disse a Rick que eles precisavam ir ao hospital depressa, já que ela não estava bem. Rick ligou imediatamente para a emergência para solicitar uma ambulância no local. Devido ao tráfego, eles tiveram que esperar um tempo maior que o desejado. Assim que chegaram ao hospital, o médico queria fazer um ultrassom para verificar a saúde do bebê e certificar que tudo estava normal. Mas sua expressão mudou quando ele visualizou os dados do ultrassom. Após esperarem mais do que deviam, a polícia chegou ao local e pediu a Rick que os seguissem. "Senhor, estamos investigando sua esposa. Vamos fazer um processo de escrutínio", disseram os policiais. A notícia surpreendeu Rick, mas logo em seguida eles começaram o interrogatório. A princípio parecia que eles estavam perguntando sobre tópicos e assuntos comuns, mas através disso eles descobriram as identidades de Rick e Jolene, bem como localização de sua casa. Depois disso, o comportamento do agente público mudou. Rick ficou surpreso com a nova revelação e queria fazer perguntas para entender o que estava acontecendo, mas os policiais queriam saber quem eles eram, onde estavam e o que faziam. Eles também fizeram perguntas estranhas sobre a condição da mulher grávida. Que fato sobre a gravidez de Jolene chegou chamava o interesse da polícia? Rick não sabia. Ele estava surpreso e irritado com as dúvidas do oficial, porque eles precisam saber tudo. Em um momento acalorado, ele disse à polícia: "Faça seu trabalho e me deixe em paz." A polícia não gostou dos seus comentários, e ele logo lamentou sua decisão. A polícia pensava que sua linha de questionamento era relevante para a investigação, portanto, eles não gostaram de sua resposta. Rick teve que acompanhá-los até a delegacia para relatar o ocorrido. Era de praxe. Rick entrou em pânico porque não queria deixar sua esposa no hospital sozinha, porque ela poderia entrar em trabalho de parto em breve. Mas ele foi forçado a cumprir as autoridades e não teve escolha. Os policiais prometeram a ele que explicariam o assunto e ele aceitou a palavra. Jolene entrou em pânico quando viu seu marido saindo do hospital com os policiais. Ela estava preocupada com seu esposo, que eles o prendessem. O médico, nesse momento, se aproximou dela, afirmando que a cirurgia era a única opção. Estes passos eram obrigatórios para garantir o bem-estar de seus filhos, saúde e felicidade.
O médico não pôde fornecer nenhuma informação a mais porque a polícia lhe disse para manter silêncio. O doutor disse a Jolene que ela podia resolver o assunto sozinha e ela escolheu que faria a cirurgia, já que tinha total autonomia sobre isso. Ela não pensou muito porque sabia que beneficiaria seu filho, então imediatamente depois do médico lhe dizer a importância da cirurgia, ela disse sim, estava esperando apenas a chegada do marido Rick, afinal ela não tinha escolha. Ela esperou 1 hora antes de entrar na sala de cirurgia. Rick ainda estava sendo questionado na delegacia local. Ele estava detido no momento e o que inicialmente parecia simples não era mais. Eles escoltaram Rick até uma sala para ficar o questionando até mais tarde, à medida que a situação crescia e ficava mais estranha, bizarra e interessante. A ira de Rick estava claramente crescendo. Era a primeira vez que tinha que se apresentar à delegacia de polícia e agora ele está sendo questionado ainda mais. Porque estar ali era importante. Todos esses acontecimentos eram surpreendentes e confusos. Após o interrogatório, a polícia poderia finalmente falar sobre seu passado. Eles o levaram até a sala de reconhecimento. Do outro lado da janela, os 5 criminosos estavam juntos lado a lado. Perguntaram a Rick se ele conhecia alguém e que ele deveria responder a esta pergunta com sim ou não. Para sua surpresa, ele reconheceu alguém na sala e estava se perguntando como ele tinha entrado naquela situação tão terrível. Era um contato pessoal de Rick, mas por que ele estava lá? Percebendo a surpresa de Rick, a polícia deu a ele mais contexto sobre o que estava acontecendo com sua esposa e sua filha. Os policiais disseram a Rick que o obstetra de Jolene encontrou um chip médico não aprovado em seu corpo. O exame feito em Jolene revelou que o chip poderia controlar drogas que eram ilegais, fazendo-as serem indetectáveis no corpo. Quem havia colocado o chip dentro da mulher era o médico de Rick. Da mesma forma que ele havia colocado uma pequena quantidade de drogas em sua medicação, que foi prescrita como para Rick, em vez de para Jolene. Portanto, seu nome estava no rótulo, junto com o do médico, a quem Rick encarava agora através da janela de vidro. Rick conhecia o médico há muito tempo e sabia que ele tinha meios duvidosos, mas nunca pensou que ele seria capaz de usar sua mulher como cobaia. Mas isso deixou as coisas claras, já que provavelmente o cavalo do casal, Keola, conseguia sentir que algo estava errado. Mas havia ainda um problema. Jolene ainda estava no hospital. Rick se dirigiu até o centro médico, levado pelos oficiais que o deteram. Ele chegou e procurou por Jolene em todos os lugares, mas ele não conseguiu encontrá-la. Para onde ela foi? Ele ficou furioso e se perguntou como as coisas estavam indo e se estava tudo bem. Ele então viu o médico de Jolene e saiu em direção a ele, correndo. Rick lutou para se manter calmo quando o médico começou a lhe contar o que havia acontecido. Ele afirmou que Jolene estava bem, e Rick ficou aliviado. Ele então começou a explicar como havia descoberto o chip que outro médico havia colocado e como ele teve que retirá-lo cirurgicamente, porque implantá-lo era ilegal. O pai e marido estava preocupado com o desenvolvimento de seu bebê e a saúde de sua esposa, mas recebeu instruções completas sobre como seguir as ordens do médico. Rick estava determinado a seguir as instruções que garantiriam os cuidados de Jolene. Após o incidente, Rick rapidamente pediu a um médico que examinasse Jolene e o bebê e encontrou um médico qualificado rapidamente para seguir com o acompanhamento. Depois da primeira consulta, a boa notícia chegou. Tanto Jolene quanto o bebê estavam saudáveis, o que é um bom presságio para o futuro da família. O médico afirmou que fizeram bem em remover o chip médico porque ele suspeitava que era isso que estava causando a Jolene sintomas agudos de dores nas costas. Agora que foi retirado, não era necessário que desse à luz agora mesmo, e Jolene foi autorizada a voltar para sua casa. Julia nasceu depois de um período difícil, com 40 semanas de gravidez, saudável e bem. Seus pais planejavam desde já como contariam a história de que ela foi salva, graças ao cavalo de estimação da família, que suspeitava que algo não estava bem. Eles esperavam pelo dia que Julia pudesse dividir um laço de amizade com Keola também. Os animais são o máximo, não é? Você conhece alguma história assim? Não deixe de contar pra gente nos comentários. Gostou do vídeo? Deixe seu like e continue no nosso canal assistindo a um desses 2 vídeos sugeridos que aparecem na sua tela. Eu espero você por aqui. Até mais!